Curso de sedução grátis. Agora você está participando de um curso de sedução grátis. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender coisas que você jamais imaginou em aprender. Nós vamos englobar muitas técnicas para você se socializar rapidamente. Vamos eliminar os seus medos e suas crenças limitantes, além de técnicas bem consagradas. Então vamos lá. Começando pela parte em que você pode ter e muito problema, que é a coragem de chegar e conversar com uma mulher. Então nós vamos conversar um pouco sobre o medo seu, ok? E tirar esse medo aos poucos. Medo. Por que nós temos medo? Medo já vem no nosso instinto, né? Desde lá das cavernas. Esse medo das cavernas, no caso, seria um medo benéfico. Por quê? Porque a gente desenvolveu medo de predadores, de animais que possam, arriscar a nossa vida, né? De nossa sobrevivência da nossa espécie. Então, por isso a gente desenvolveu o medo desde então. Só que hoje em dia, esse medo já não faz mais sentido, porque a gente coloca circunstâncias de medo em coisas que não precisaria. Por exemplo, o simples fato de chegar em uma mulher bonita e conversar com ela. Tem muitos homens, acredito que você também, trave, não consiga nem sequer chegar, não é? E quando consegue chegar, fica gaguejando, não sabe direito o que falar, certo? Pois é, então fique comigo, principalmente nesse primeiro módulo que nós vamos eliminar este medo da sua mente, ok? Bom, então como eu te falei, este medo das cavernas é benéfico, mas isso não tem razão para hoje em dia. Por que hoje não tem razão para hoje em dia? Porque hoje não existe tantas coisas assim ameaçando a sua sobrevivência. Então, o que eu quero te dizer que esse medo, na verdade, é um trauma que você tem recorrente de alguma coisa que aconteceu com você no passado, seja na escola, seja na rua com os amigos, enfim, em alguma ocasião do seu passado aconteceu alguma coisa que te colocou esse trauma logo na infância, porque na infância o inconsciente da criança está mais aberto, então as informações que ela capta do mundo vem para o inconsciente dela de forma muito mais forte e cria a personalidade dela adulta, ok? Então o que você deve fazer é o seguinte: entender que o que aconteceu na sua infância fica lá. Hoje em dia as pessoas são diferentes, entendeu? Então não tem essa razão lógica para você ter medo, ok? Peraí. Não tem essa razão lógica para você ter medo, e o medo acaba prejudicando a sua vida em diversas coisas. Não só no lado da sedução, como conquistar uma linda mulher e ter filhos, casar-se, se assim for sua vontade, até mesmo na área profissional, em que você precisa se sobressair na sua empresa, precisa tomar a liderança, entende? Essas coisas. Eu gostaria muito que você se fizesse a pergunta: do que necessariamente você tem medo? Depois que você se fizer essa pergunta do que necessariamente você tem medo, eu quero que você coloque esse medo em uma mesa redonda. O que significa uma mesa redonda? Significa apenas você analisar os poréns desse medo, questionar esse medo, ok? Vamos supor, medo de chegar em mulheres, logo que se trata o curso. Por que você tem medo de chegar em mulheres? Com medo da rejeição? Tá, mas o que te garante que a mulher vai te rejeitar? Não sabe? Se você não sabe, por quê? Se você não sabe, por que você tem medo, então? Cara, você tem que colocar uma mesa redonda em absolutamente todos os medos que você tiver. Deve questionar os seus medos, questionar a fundo. E se você encontrar de fato uma razão, trabalhe, ressignifique. E como você pode ressignificar? Tem vídeos na internet falando sobre como ressignificar. Pode ser que você tenha que pensar de uma forma diferente do que aconteceu,
Mas, enfim, o que aconteceu antes no passado não necessariamente pode acontecer agora novamente. Então, veja o medo como uma oportunidade. E essa oportunidade, quando você está com medo diante de uma oportunidade, significa que essa oportunidade é boa para você. Já reparou que quando você está diante de uma coisa que você não dá muita importância, você não tem tanto medo assim? Então geralmente quando você está com medo é porque tem uma oportunidade em vista e você quer ela, ok? Então veja o medo como uma oportunidade, como um desafio, ok? Então, já acabando essa parte do medo, trauma, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre uma técnica muito simples, do qual você pode, de fato, em questão de minutos, segundos talvez, muitas vezes, você pode distorcer literalmente o medo que você tem. E melhor de tudo, além de distorcer com essa técnica que eu vou entregar aqui agora, você também vai poder ganhar o respeito das pessoas, literalmente ganhar o respeito das pessoas. Então, qual seria exatamente essa técnica? Nada mais, nada menos do que a sua postura diante das pessoas e o que falar, o seu comportamento no caso. Então, a postura, ela significa muito no ato da sedução. Você caminhar de postura reta, com os ombros para trás, entendeu? E ocupar o seu espaço. Quando você muda a sua postura para uma postura de mais confiança, você automaticamente altera os seus padrões mentais e você se sente, de fato, com mais confiança, mais autoconfiança. E, além disso, você transmite essa autoconfiança para as pessoas em que você conversa. Essa confiança sua é transmitida. E quando você transmite essa confiança para as pessoas em que você conversa do seu redor, as pessoas passam a te respeitar e muito mais. E uma outra técnica também embutida nessa, que você pode fazer é a autoaceitação. Mano, se você é tímido e vai falar com a mulher, vá assim. E automaticamente também, além de falar, você já pode iniciar a conversa falando que você é tímido, mas não assim sem um contexto, claro. Você fala assim, olha, eu estava te observando ali de longe, vi que eu gostei de você, entendeu? Assim, de sua aparência. Só que logo vou te falando que eu sou bastante tímido, mas eu queria ter a oportunidade de conhecer você ou coisa parecida, entendeu? Na timidez, assim. Acredite ou não, quando você é sincero e tem alta aceitação sobre você mesmo, revelando para ela que você é tímido, meu amigo, sua timidez vai embora. Autoaceitação tem esse poder. Se você é tímido, se você se acha uma pessoa difícil de lidar, qualquer tipo de coisa assim que te impeça, confesse, se aceite, e aí você vai ver a magia acontecer. E na aceitação também é muito interessante que você ocupe o seu espaço. E além de ocupar o espaço, entendeu? Ocupar bastante espaço, você gesticule ao falar, tá ok? Vou até te falar uma coisa aqui primeiro, da linguagem corporal, ocupar espaço. Quando você ocupa espaço, entendeu? Denota que você é uma pessoa de autoconfiança. Geralmente os pés têm que estar abertos na mesma proporção em que seus ombros estão, ok? E quando você for acenar, cumprimentar ou coisa parecida, cara, gesticule mesmo, vai com o braço lá para frente, vai com o braço lá para o lado, enfim, gesticule mesmo, meu amigo. E a gesticulação também ela é muito interessante. Por quê? Porque o ato de você gesticular enquanto conversa faz com que a pessoa entenda muito mais do que você está falando.
Mas cuidado com a gesticulação. Daqui a pouco você pensa, bom, então se eu gesticular demais da conta, muito mesmo, pode ser que ela entenda tudo que eu falo e minha comunicação é hipnótica. A comunicação hipnótica está dentro disso sim. Se você gesticular, você tem automaticamente uma comunicação hipnótica. Mas não necessariamente se você gesticular de qualquer jeito, entendeu? Você tem que gesticular e mostrar coerência entre seus gestos e o que você está falando. Se você gesticular de qualquer jeito sem mostrar coerência, entendeu? Não vai fazer sentido para a pessoa, ok? Mas se você gesticular na hora certa, na palavra exata, você vai ter automaticamente o poder de levar a informação para o subconsciente da pessoa em que você está se comunicando. Este é o poder da comunicação hipnótica. Deles. E uma das coisas também em que você precisa no ato de conversar com a pessoa é você manter sempre o contato visual. Claro que você não vai manter em excesso, né? Tem as horas em que você pode desviar um pouco o olho, entende? Mas quanto mais tempo você manter o contato visual com a pessoa, melhor é. Isso denota autoconfiança e autocontrole sobre si, ok? Além de que o fato de você manter sempre o contato visual com a pessoa é uma técnica de hipnose conversacional também, do qual você tem a capacidade, com apenas o seu olho olhando para o olho dela, parar os pensamentos dela e fazer com que ela fique concentrada no que você está falando. Então, automaticamente, pelo fato da hipnose conversacional, um dos requisitos é prender a atenção da pessoa. Quando você olha fixamente para o olho dela, você literalmente consegue essa primeira etapa. Você literalmente prende a atenção da pessoa. Além de que denota muito mais coisa, né? Como autoconfiança, enfim. E você também precisa colocar a sua voz alta. Depende também, né? Se a pessoa estiver mais distante, entone, faz um tom de voz mais forte e fale mais alto. E se ela estiver mais perto, claro que você vai ter um tom de voz forte, porém vai falar mais baixo, ok? Enfim, e uma dica que eu vou te dar também é que até com a voz você consegue fazer comandos hipnóticos. Tipo, por exemplo, o tom de voz em si, ele já é hipnótico. E quando você, como eu posso te dizer, enfatiza alguma palavra ou frase. Olha só, já é que a câmera não está pegando aqui, mas quando eu falo com você, eu gesticulo aqui fora da câmera sem querer. Quer dizer, sem querer não. Querendo, né, consciente, mas eu percebo que a câmera não pega. Mas quando você entona um tom mais forte, junto com gestos, entendeu? Você que encaixa mais ainda aquela palavra, aquela frase na mente da pessoa. Entende? É por isso que alguns professores são bons também, que eles não, apesar de não entender sobre hipnose conversacional, sobre gestos e tudo mais, eles têm um dom de já fazer sem saber que isso é isso, ok? Só para constar, apesar de estar te ensinando sobre sedução, entendeu? Curso de sedução grátis, eu achava que não era professor, mas acredito que sou também, né? Agora também em um outro ponto em que a gente pode entrar de literalmente muita importância é a comunicação. Apesar do que eu já dei algumas coisas, né, em postura mesmo, já dei algumas coisas de comunicação, mas vamos lá. Na comunicação está contido o que falar, o tom que você fala, destaca com um tom de voz, pausa, gesticula. E seja você mesmo. Seja você mesmo fazendo tudo isso, no caso. A gesticulação, entendeu? Como eu falei anteriormente, é muito poderosa. A tonalidade de voz, quando você enfatiza alguma coisa. A fala pausada. Tá vendo? Eu tô que aqui contando nos dedos e você não tá vendo na câmera. A fala pausada. A fala pausada em si, o que ela, como eu posso te dizer, o que ela influencia na hipnose? Lembrando que eu estou fazendo curso de sedução, estou dando curso de sedução aqui, mas sedução hipnótica.
A fala pausada, ela cria expectativa na pessoa. Para aí. A fala pausada, ela cria expectativa na pessoa. É semelhante a um filme de terror. Vou te dar um exemplo assim. É semelhante a um filme de terror que você assiste. Quando você assiste um filme de terror, você já está naquela expectativa de tomar susto, certo? E se você está nessa expectativa de tomar susto, quando acontece qualquer coisa no filme, claro, coisas assustadoras, né? Você automaticamente já está com a sua mente em disparar aquele... Entendeu? Então é simples. A fala pausada cria mistério, expectativa do que está acontecendo, ok? E entre outras coisas. Quando você fala de modo mais pausado, a pessoa tende a prestar mais atenção no que você está falando. E isso tudo, claro, junto com a gesticulação. Faz sua comunicação ficar muitos anos mais poderosa. Além dos comandos hipnóticos, né, que mais tarde nós vamos ver. E com todas essas técnicas que eu passei aqui para você até agora, não terminou. Calma lá que não terminou, ainda tem mais. Seja, cara, você mesmo. Seja você mesmo aplicando todas essas técnicas. Não queira copiar fulano nem ciclano, entendeu? Use como uma PNL. Não queira copiar, eu estou falando de PNL, que é copiar. Seja você mesmo copiando determinadas ações, comportamentos, entendeu? Eu mesmo estou acabando de falar aqui com você sobre postura aberta. Eu estou com a postura fechada. Que olha só, aqui eu estou com a postura fechada, ombro encolhido. Se fosse, tipo, realmente postura alçada, eu estaria assim, ó. Entendeu? Desse jeito. Mas é que eu estou te ensinando aqui, o professor devia dar exemplo, né? Mas enfim, o importante é conhecer e agir, usar na hora certa, ok? Agora nós vamos falar um pouco também sobre a importância da autoconfiança. Autoconfiança é um requisito muito importante, porque se você não tiver autoconfiança também, meu amigo, você não vai chegar em mulheres, você não vai conseguir ganhar promoções no serviço, a sua vida vai começar a cair por conta da autoconfiança baixa ou autoconfiança zero que você possa não ter, e você vai perder literalmente muitas e muitas oportunidades que podem aparecer na sua vida. E nesse vídeo, nessa aula aqui agora, eu vou te revelar alguns truques do qual a sua confiança pode literalmente subir bastante. Em primeiro lugar, você deve, sem sombra de dúvida, se livrar de qualquer um pensamento que te cause autoconfiança baixa, né? Tipo, sobre autoconfiança negativa, qualquer pensamento negativo, entendeu, da sua mente. Retire agora qualquer tipo de pensamento negativo. E deixa eu te falar uma outra coisa que surpresa também, né, no caso, para você ter uma autoconfiança. Foi confirmado que a postura corporal que você assume quando ela é tipo que reprimida, né, tipo braços cruzados, encolhido, essa postura faz com que você não tenha autoconfiança. Faz com que você literalmente... Eu acho que está chovendo aqui. Faz com que você literalmente não tenha autoconfiança. Então, para que as pessoas te respeitem, assim como eu falei anteriormente, assuma uma postura aberta, assuma uma postura de confiança. E isso vai fazer com que as pessoas te respeitem e sua autoconfiança também automaticamente vai se elevar. Lembre-se da escadinha do degrau, entendeu? Quanto mais você fizer, mais fácil se torna para você, ok? E aqui junto desta aula eu quero te fazer um desafio. Eu quero que você, dentro de quantos? Dentro de 10 dias. 10 dias. Mas eu quero que você termine o curso por completo primeiro, se for possível, entendeu? Até volte às aulas e estude de novo, porque
Quanto mais você estuda, tipo assim, como posso te dizer? Quando a gente lê um livro, entendeu? A gente lê uma vez, a gente entende bastante coisa que está naquele livro. Só que quando a gente lê de novo, a gente pega muito mais coisa daquele livro. E quando a gente lê de novo, cara, a gente fica profissional. Quanto mais lê, mais as informações daquele livro entram na mente da gente. Isso se aplica também em livros. Isso se aplica também em vídeos. Bom, enfim, então o desafio é conhecer. Você vai precisar agora conhecer. Te desafio a conhecer 40 pessoas em 10 dias. 40 pessoas em 10 dias, aplicando tudo o que eu já falei nesse vídeo até agora e o que eu vou falar mais para frente, ok? Este é um desafio. Em 10 dias você precisa conhecer 40 pessoas. Se você quiser subir mais, tipo 20 dias, 80. Resumidamente, dessa forma, você vai crescer o seu ciclo social. Você vai ser mais influente. Do jeito que eu estou falando aqui, te ensinando essas técnicas, enfim. E acima de tudo, você precisa ter um controle emocional. Qual é a importância do controle emocional? A importância do controle emocional é você se conhecer e não deixar que as pessoas, com palavras, gestos ou qualquer coisa que for, afete o seu emocional. Você não pode literalmente deixar. Liste quais são as suas qualidades. Porque se conhecendo, entendeu? Quais são as suas qualidades, você vai saber se você é capaz de fazer alguma coisa ou se você não é capaz de fazer essa coisa. E quando uma pessoa tentar te zoar a respeito disso, você já vai saber de si mesmo, entendeu? Então, isso não vai te afetar. E liste também quais são os seus defeitos, seus maiores defeitos. Listando quais são os seus maiores defeitos, você vai poder trabalhar essas ferramentas e automaticamente ficar bom nelas, entendeu? Quanto mais você listar as suas qualidades, as pessoas não vão poder te chamar de chacota, né? Passar a fazer você virar chacota. E os seus defeitos, você pode saber quais são e trabalhá-los para que aqueles defeitos aparentemente não sejam mais defeitos. Olha, para poder ajudar nesse requisito de autocontrole, tem algumas coisas que são essenciais você fazer. Uma delas é criar o hábito de meditar. A meditação ajuda e muito de forma poderosíssima no autocontrole. Você pode ter certeza disso. Quanto mais você medita, mais autocontrole você tem sobre si mesmo. E como é a meditação? É simplesmente você se relaxar, fechar os olhos, entendeu? E respirar fundo, prestar atenção na sua respiração, se concentrar, tirar a sua atenção do exterior e colocar a sua atenção no seu interior. Ou pode até ser mesmo você se concentrar em seu corpo enquanto você está de olhos fechados, e os pensamentos que vier à sua mente você dispensa e concentra-se apenas no seu corpo, na sua respiração. Um exemplo do que eu vou falar aqui agora, tipo respirar fundo, inspirar pela boca. Gente, na medida do tempo que você vai fazer isso, você vai ver o quanto isso é gostoso de se fazer. E também o quanto a sua mente dá um salto, porque você tem mais criatividade, você tem mais autocontrole sobre si, você tem mais dificuldades para poder adoecer. Aqui eu estou falando só simplesmente em questão de autocontrole mesmo sobre sedução, mas a meditação vai muito além disso. Então, automaticamente, neste curso, você é focado em sedução, mas as técnicas aplicadas aqui podem ser para a vida em geral. Meditação, parar e pensar antes de agir ou falar.
Você precisa literalmente, antes de você agir, tomar qualquer decisão, atitude que você possa pensar em tomar, ou até mesmo em falar com uma pessoa, é bom você pensar antes do que você vai fazer ou falar. Tenha consciência de que suas palavras e atitudes transmite à pessoa alguns sentimentos, entendeu? E como a gente está falando aqui em sedução, você quer transmitir sentimentos bons, e muitas vezes, quando você não pensa exatamente no que falar, você acaba transmitindo sentimentos ruins, e é aí que depois você se arrepende. Então, aconselho muito a você pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa, ou até mesmo antes de ter algum comportamento que você aparentemente pensa que é certo, mas depois pode ser errado, porque a pessoa em que você está falando pode interpretar de maneira errada. Entende? E também direcione seu foco na solução. Quando você tiver um problema, ou até mesmo um amigo seu tiver algum problema, pare imediatamente de pensar somente no problema. Direcione o seu foco na solução do problema. O que você pode fazer para poder resolver isso? Entendeu? Direcione a sua atenção, o seu foco para a solução e não para o problema. O problema você deixa de lado. Direcione, pense em uma forma de resolver o problema. Espera aí rapidinho. E também uma coisa muito forte que deve ser, e muito mesmo, levada em consideração, é analisar as consequências. Analisar, no caso, as consequências dos seus atos, entendeu? Na verdade, isso me parece um pouco como um jogo de xadrez, entendeu? Porque no jogo de xadrez a gente precisa, ao mexer uma peça, a gente precisa ver se aonde que essa peça vai cair. Não tem nenhuma peça do adversário que pode comer, e essa peça do adversário comendo não pode ficar em uma posição dessa peça minha que não é comprometido para eu poder perder o jogo, entendeu? Tem que realmente pensar, analisar bastante a consequência dos seus atos e do que você fala. E criar empatia com as pessoas. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das técnicas mais poderosas para que você possa, de fato, conquistar as mulheres, conquistar as pessoas. Olha, eu vou te dar algumas técnicas. Ali está escrito uma coisa, mas eu vou te passar muito mais coisas aqui, tá bom? Escute mais as pessoas e procure ver o problema das pessoas, o que as pessoas falam, sobre a perspectiva, sobre a ótica, sobre os olhos da própria pessoa, entendeu? E com todo este arsenal, entendeu, que eu acabei de falar, muitas vezes você consegue até mesmo ajudar essa pessoa. Desculpa. Muitas vezes você consegue até mesmo ajudar essa pessoa. E quando você consegue ajudar essa pessoa, meu amigo, você ganhou de fato um amigo, ou você conquistou de fato uma mulher, que é o objetivo do curso, né? Agora, mais técnicas que você pode criar empatia é o simples fato de você... Olha, na verdade, essas técnicas que eu vou falar aqui agora, tem aqui já no meu canal, eu explicando passo a passo. Inclusive, em um curso que eu dei anteriormente a esse, tá falando bastante, entendeu? Sobre essa técnica, que eu iria falar aqui agora sobre a técnica de leitura do rosto, como você pode olhar para uma pessoa e entendê-la, conhecê-la mais a fundo. Mas vamos lá, eu vou falar sobre umas técnicas de conexão instantânea, como por exemplo, sabe o olho da pessoa? Vamos supor, quando você está em um grupo, quer dizer, um grupo não, uma festa talvez, entendeu? Que você não conhece ninguém naquela festa, não apareceu ninguém que você conheça até o exato momento. Se uma pessoa que você conhece aparecer e você avistar ela de primeira, até os primatas
tenho o costume de fazer isso. Eu tô fazendo isso aqui bastante, na verdade. Mas você vai fazer isso aqui, ó. Um simples levantarzinho de sobrancelha, entendeu? Esse levantar de sobrancelha subcomunica a mente da outra pessoa que ela participa do seu grupo social, do seu grupo de amizade. Então, de forma inconsciente, a pessoa pode não te conhecer, mas se você fazer isso para ela, questão de segundos, como você pode ver, ela subcomunica na mente inconsciente dela de que ela pertence ao seu grupo social, de que você pertence ao grupo social dela. Bom, mas como eu quero que esse curso aqui seja mais completo, entendeu? Eu vou te dar algumas leituras do rosto também, que você pode usar. A testa da pessoa, entendeu? Quanto mais, dá pouco. A testa da pessoa, quanto mais grande a testa da pessoa for, mais criativa, mais sentimental, entendeu? A pessoa é. Se essa região dos olhos aqui também for um pouco arredondado, significa que a pessoa é bastante sentimental. A testa pequena não quer dizer que ela não seja criativa, mas é que ela tende como posso te dizer, fugiu aqui agora. Essas pessoas geralmente, você pode falar assim, fugiu a ideia, mas vocês podem falar assim, que ela dá melhor, entendeu? Para poder trabalhar com coisas que exigem bastante atenção, porque elas são detalhistas e coisas parecidas. Sobrancelha. A sobrancelha, quando a sobrancelha é bastante escura, denota uma pessoa de muita energia e disposição. As sobrancelhas, quando elas começam, como a minha mesmo, bem separadas, denota uma pessoa que ela gosta de, tipo, se sentir à vontade. Arrancando espinha aqui bem na aula. Ela gosta de se sentir à vontade quando ela está no meio da sociedade ou coisa parecida, entendeu? E o olho um pouco saltado para fora significa que é uma pessoa muito, muito curiosa. Significa que é uma pessoa muito curiosa, e quando essa pessoa se interessa por alguma coisa, entendeu? Ela vai a fundo para poder descobrir tantinho por tantinho dessa coisa, até aprender tudo literalmente. Pessoas com os olhos mais fundos, não que elas não sejam curiosas, mas elas são muito, na verdade, são observadoras. Ela gosta de observar tudo o que está ao seu arredor, para quando ela precisar de alguma determinada coisa, ela saberá exatamente onde ela poderá procurar essa coisa, aquela observadora. Agora, em questão da boca, entendeu? A boca, tanto o lábio superior como o lábio inferior, se eles forem do mesmo tamanho, essa pessoa possui emoções equilibradas. O que quer dizer emoções equilibradas? Nossa, que espinha grande, velho, que eu tô aqui. O que quer dizer emoções equilibradas? Quer dizer que elas conseguem pensar com muita coerência nos focos de tensão. E geralmente esses tipos de pessoas em focos de tensão, elas costumam tomar a decisão certa, porque apesar da tensão que elas estão, elas conseguem pensar com coerência, conseguem manter um pouco a calma, entendeu? E assim resolver com mais assertividade. Enfim, queixos que são muito largos, assim como o meu, significa pessoas tímidas. Bom, eu tô falando aqui assim com você, gravando esse vídeo assim, tipo, bem de boa, mas é que não tem ninguém aqui, né? Por isso, é que eu sou bem tímido mesmo. Mas automaticamente, como eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala que é tímido, a timidez parece que vai embora. Enfim, pessoas que têm um queixo mais fino, não largo assim como o meu, mais fino, simboliza pessoas que são mais sem vergonhas, digamos assim, né? E pessoas que têm um queixo voltado um pouco para frente significa persistência. Elas são muito, muito persistentes mesmo. E uma coisa que eu não falei ainda nos meus vídeos é que quando a pessoa, eu acho que isso aparenta mais nas pessoas mais velhas, tem pezinho de galinhas aqui ao lado do olho, entendeu? Dos dois no caso, significa pessoas que gostam de rir bastante, o tempo todo estão sorrindo e tal. E eu tava pensando em uma outra coisa.
E você pode reparar também que quando as pessoas nos lábios aqui assim, elas têm aqueles cortezinhos, entendeu? Em cima dos lábios, pode ter certeza que são pessoas fumantes, entendeu? Então, por isso você pode deduzir a arte da observação também, né? Por isso você pode deduzir que a pessoa fuma, ok? Deixa eu ver o que eu posso mais passar para ti aqui. Tá, mulheres que têm um cabelo curto são mulheres que têm bastante personalidade. E seios menores também são mulheres que têm bastante personalidade, gostam de uma vida mais ativa, não gostam muito de se preocupar com muita coisa, entendeu? Elas são mais de fazer. Tá precisando, vai lá e faz logo de uma vez para poder não precisar mais, tipo isso. E mulheres que são um peito mais avantajado, no caso, entendeu? São mulheres mais... Uma mãe coruja, digamos assim, gosta de cuidar muito de quem elas amam de fato. Então, se você conquistar uma mulher de peituda, no caso, entendeu? Você pode ter certeza que se ela gostar de você, se ela te amar mesmo, ela vai cuidar muito de você, ela vai se preocupar com cada detalhe. E geralmente pessoas que têm uma pochete debaixo dos olhos, entendeu? São pessoas que já teve muita lágrima que não rolou, né? Muita vontade de chorar, mas por algum motivo segurou. Aí vocês estão falando assim, você. Sim. Mas não veja por esse lado, veja pelo lado, no caso das mulheres, tá bom? Enfim, então vamos passar agora uma das últimas técnicas para finalizar essa primeira parte do curso, tá? Que ainda tem muito mais curso, muito mais aulas que eu vou colocar mais para frente. Na verdade, seria bom colocar tudo aqui, né? Mas eu não preparei um roteiro para tudo ainda. Aumente seu ciclo social. Vou te dar algumas técnicas aqui para você de fato aumentar mais, abranger o seu ciclo social com as pessoas. Apenas cumprimente todas as pessoas 2, 3 vezes. Simples assim. Pode ser desconhecidos mesmo, entendeu? Perdão. Pode ser desconhecidos. Simplesmente passa pela pessoa e fala: opa, tudo bom? Opa, tudo bom? Entendeu? Com várias, tanto homens quanto mulheres. O importante é você aumentar o seu ciclo social. E depois de você aumentar o seu ciclo social, vem algumas outras coisas. Mas eu vou te passar uma outra técnica aqui agora também. Um outro desafio, na verdade. Já que você é para pessoas tímidas, né, no caso. Quando você for sair na rua, saia e dê bom dia. Na verdade, segue o mesmo princípio desse, mas eu vou te dar um exercício que você pode fazer, entendeu? E começar a perder a vergonha, no caso. Quando você sair na rua, entendeu? Na primeira semana, você vai dar bom dia para o máximo de pessoas que você puder. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver saindo no dia, ok? Na segunda semana, isso eu tô falando na primeira semana, você vai falar bom dia para todo mundo, o máximo de pessoas que você conseguir falar. Na segunda semana, você já vai falar bom dia, ou boa tarde ou boa noite, e fazer um comentário qualquer sobre o tempo, sobre a rua, sobre ela, um elogio, coisa parecida. E não importa se é homem, mulher, criança, adulto, velho, não importa. Fale com todos, ok? E na terceira semana você já vai dar a mesma palavra, só que aí você vai começar a puxar assunto com a pessoa, entendeu? Falar de qualquer coisa. E eu garanto que depois de você ter feito nesses 15 dias, no caso, na primeira, segunda e terceira semana, cada uma diferente, você já vai estar com seu nível de sério vergonhice bem acima. Tem outra coisa para falar também. O que eu tenho para falar aqui agora nesse momento é o seguinte, contando a aula também, né? O gesto que você vai usar para poder cumprimentar as pessoas. Olha, geralmente as pessoas que te cumprimentam com a mão assim, virada para baixo, são pessoas que estão querendo te submeter às ordens dela,
entendeu? E pessoas que te cumprimentam assim, com a palma da mão virada para cima, são pessoas que estão bem mais suscetíveis a obedecer o que você tem a falar. E pessoas que te cumprimentam assim, são pessoas que entendem que nem ela e nem você é maior do que o outro. Vocês se dão bem, no caso, entendeu? Esse cumprimento aqui simboliza vocês se dão bem. A técnica aqui é o seguinte: quando você for cumprimentar uma mulher, entendeu? Você sempre cumprimenta assim. Se ela vir assim, você pega na mão dela assim, quer dizer, se ela vir assim, você pega na mão dela assim e vira. Se ela vier assim, você pega na mão dela assim e vira, ok? Eu tô olhando pra mim, eu devia estar olhando pra câmera aqui, foi mal aí, gente. Ok? Então, depois disso, antes disso também, isso aí já é um ponto, entendeu? O significado do que quer dizer esse tipo de cumprimento. Agora eu vou te falar o seguinte: quando você for cumprimentar uma pessoa, é importante, muito importante, você cumprimentar ela, apertar a mão dela na mesma intensidade em que ela apertar a sua mão, ok? Isso vai causar como é que fala? Espelhamento. Isso vai causar um espelhamento e ela vai entender que você é como ela. E além disso também é bom você esquentar a mão antes de cumprimentar a pessoa, porque quando você esquenta a mão e pega na mão da pessoa com a mão quentinha, aconchegante, entendeu? E essa pessoa tende a gostar mais de você. E quando você for apertar a mão dela também, muito importante, aperte a mão dela com a mão, olhando sempre nos olhos. Qualquer tipo de aperto de mão, cumprimento, sempre olho no olho, ok? Quando você for apertar a mão dela, você com a outra mão, com o dedo talvez, dê um toquinho no cotovelo, só um toquinho de 3 segundos, 2 segundos e tira imediatamente, ok? Porque quando você faz isso, você deixa a pessoa muito mais suscetível ao que você tem a falar. Bom, meus amigos, então, a primeira parte do curso de como conquistar uma mulher, curso grátis de como conquistar uma mulher, acabou de acabar. Nos próximos vídeos serão vídeos de continuação ou vídeos de conteúdo, mas eu vou colocar, eu acho que aqui ou aqui nas telas iniciais, ou vai ter um card em cima, em uma das pontas, eu não sei aonde, mas enfim, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ok? E eu todo vídeo passei sem falar isso, né? Mas se inscreva no canal, dá um joinha. E se você ficou até aqui no final dessa aula, quero que você comente aí embaixo nos comentários o que você achou dessa aula. Agregou conhecimento para você? Revelei aqui coisas que você não sabia? Vai ser benéfico para você esse conhecimento que foi revelado nessa primeira aula aqui? Comente aí abaixo e espero seus comentários, meus amigos. Fico por aqui e fui!